Nossa, como esse celular aqui é mais claro a imagem. Esse outro que eu coloquei agora. De cunho espiritual, vamos lá. É 8h40, pra variar, né? Senhor Inácio, pra variar. Pra variar. Pra variar. É o seguinte. Eu vou narrar um momento agora em que vai ser bem enigmático, mas eu vou deixar falado, tá? A partir de um momento em que você entende uma coisa, ou todas as coisas, você vai se deparar com a verdade, tá? Quando isso acontecer na sua vida, basicamente vai ser como aconteceu comigo. Você vai entender e vai ser lhe dado uma coisa em que a dor do outro dói mais em você do que em você mesmo. Uma coisa no mundo sabia disso, que quando o homem entender a verdade, o homem ele fica com a dor. Não é questão de querer, de poder, ou de entender ou de aceitar. É uma organização cósmica. Quando o homem tiver sua ascensão espiritual, ele fica com a dor. Não é questão de privilegiados. Estaria com todos os homens. Mas diante de um entendimento de cósmico, né? O que acontece? Diante disso, você vai ter a tua maior cruz que você vai carregar. Que não é que uma coisa cósmica vai saber que a dor do outro é mais fundamental para te castigar do que tua própria dor. Não é questão de decidir. É por isso que daí não é questão de decidir, de querer, de achar que é bonito ou que está sendo feio falado. É uma constituição cósmica. O universo se decidiu assim. Quando o homem tiver sua ascensão espiritual ou você não vai querer ocupar um posto de rico, por exemplo, porque você não vai conseguir se deparar com a dor do outro. Você vai preferir estar no lugar do outro para que este fosse rico. Nisso é difícil de te falar assim, porque é uma coisa que eu vivo. Existem bilhões de pessoas que podem sofrer no meu lugar. Entendeu? E isso seria o terror. Entendeu? Isso seria o terror. Porque, como eu disse, um homem com ascensão espiritual, ele não quer ver o outro sofrer. Não é humano, tá? Não é humano. Você não vai entender. Você não vai entender o que é abrir os olhos e prestigiar o outro. Você faz tudo para ele. Por isso que nós temos muito um mundo mesquinho. O homem você faz tudo. Se você abrir os olhos e contemplar a verdade, você vira devoto disso. Fala, eu vou te servir para sempre. Você não consegue agir diferente. Eu vou trazer isso mais para o humano, para o ser humano, e você vai entender um pouquinho do que eu vou falar, e esse vídeo é bem legal. E você vai ver que daí, quando você abrir os olhos e perceber esse segundo, ele vai saber que você faria tudo por ele. Ele foi para o outro lado e impediu essa condição. Porque isso aumenta a sua dor. Porque ele já sabia que você faria tudo por ele.
Como ele sabia disso, ele te tira as condições de fazer, para que tua dor aumente e triplique e quadruplique. Porque ele sabe que o homem verdadeiro com ascensão espiritual, ele fica com o prato de merda e come tranquilamente e serve a picanha para o outro. E o outro sabia disso. O outro sabia disso. Então ele cuidou de tudo. Entendeu? Ele cuidou de tudo porque ele já sabia, quando o homem ascender-se, quando o verdadeiro homem de Deus, o homem que Deus criou, ele sabia disso, porque é um plano, é uma coisa, não é ninguém passando a pasta em ninguém, é um conceito universal, é um entendimento universal que não está no nosso gabarito. Uma coisa é saber, quando o homem de Deus ascender-se na terra, essa coisa já saberia que o homem faz tudo. Entendeu? Como o homem faria tudo por esta coisa, e esta coisa é o mal, ele pensou na impossibilidade do homem fazer. Entendeu? Então é como, por exemplo, assim, como se eu quisesse abraçar o mundo e não posso. E isso não sai de mim praticamente. Porque ao mesmo tempo está tudo perfeito sendo uno apenas. Entendeu? Então é uma coisa muito, muito sutil e muito sábia. Esta coisa sabe que eu sofro querendo aplicar isso. Entendeu? No mundo. E que as coisas fossem melhores. Né? E eu estaria disposto a fazer tudo. Por isso. Nisso ela me tirou essa condição de fazer isso. Para que a minha dor fique melhor. E isso é o meu inferno. E isso é o meu inferno, entendeu? Isso você tipo assim, você vai ser, é como se essa coisa vai me servir daí. O que eu faria por ela, ela vai me servir. Fala, não, fica aí numa pilastra que eu te farei Deus. Calma, relaxa aí, calma. Fica aí nessa pilastra, eu vou te exaltar como Deus e você vai prestigiar a ruína. Tudo o que o próprio Deus não quer. Entendeu? Então essa coisa vai alavancar você, porque ele já sabe, essa coisa já sabe, como eu narrei no início, que Deus faria isso. E ele quer fazer o que Deus faria. Ao ele fazer o que Deus faria por ele aumenta a dor de Deus. Porque Deus vai ver a ruína debaixo de seus olhos. E é o que Deus não queria. Porque ele já sabia que Deus o elevaria. Entendeu? E Deus serviria e fala, não, eu quero que você seja e eu não serei. E nisso tudo, nós estamos tendo esse momento em que parece que as coisas estão erradas e estão certas. Porque o que eu presencio é uma exaltação. Eu estou levantando o que ele faria. Apesar de, mesmo assim, eu prestigiar a ruína. Mas que ruína? Que ruína? Então é tudo aqui dentro, sabe? Tudo aqui dentro. No final das contas, o resultado perfeito. Apesar de eu ter narrado toda aquela subida e aquela descida, o que você quer? Você acha que quem faz o ídolo musical? O fã. E o ídolo fica lá bonitão, regozijando-se de luxúrias, e o fã. Então, Deus não quer isso. Deus quer isso aqui, ó. Fã acima. E você vê que no mundo não é, mas em Deus está sendo. Num lugar invisível. Num lugar invisível é o ídolo, é o fã que está sendo pelo ídolo. E é por isso que eu tenho essa recepção física. Entendeu? Que no final das contas também o diabo se regozija. Fala, parabéns, Senhor, você é foda.
Pois todas as coisas estão sendo feitas e cuidadas do lado do vazio e do lado do cheio, dando o que o vazio precisa, afinal ele já é vazio, ele já tem uma coisa, e o vazio tirando do cheio o que o cheio já tem, que não é o vazio, até porque o cheio já é cheio. E nisso todas as coisas são feitas e tudo é cuidado dos dois lados sem ninguém perceber nada. Aí é onde entra o corpo, a vida física. E eu tenho isso que eu estou tendo, né? Daí você vai dizer assim, mas essa tua história não tem nem como eu descer. Não, então, mas isso faz parte mesmo. Isso faz parte de ser decepcionante para mim, de ser humilhante. Entendeu? Por quê? Porque foi assim que eu decidi. Foi assim que eu decidi. Porque senão eu estaria humilhando. E eu prefiro ser humilhado, ou seja, então, o que tem de errado? Quem que precisa saber disso? Você? Não, eu preciso saber disso. E dessa forma eu vou caminhando, né? Dessa forma eu vou caminhando. Por quê? Porque o que eu estou fazendo aqui? Um idiota. Um idiota. Eu sou um idiota. Né? Aí você vai dizer, mas você está falando de Jesus, porque Jesus não pode falar de Jesus assim, porque não está na Bíblia. Não, mas isso fui eu que decidi. Porque de outra forma seria diferente. Da outra forma eu seria o ídolo. Entendeu? Né? O problema é que este evento que você está vivendo, você está presenciando, este evento que você está presenciando em minhas palavras, é a única forma e é a existência da igualdade entre os homens. Tudo mais que vocês têm é a diferença. A única forma em que os homens são iguais é a única, não existe segunda opção. A forma dos homens serem iguais na Terra, a forma do homem, homem, mulher, criança, a igualdade, isso que você está presenciando é o reinado da igualdade na Terra. Entendeu? Cadê minhas aclamações? Não, então, ainda assim, escondido, porque eu odiaria derrubar isso. E isso sabe disso. Isso sabe disso. E fez de um jeito que eu não posso fazer. Porque eu odiaria fazer o que ele não quer que eu faça e quer que eu faça. É um paradoxo, né? Ou seja, o que eu quero dizer para vocês assim? O que vocês estão vendo nas minhas palavras e na minha conduta é o reinado da igualdade, onde reinava só a diferença. Por isso que você vê essa acessibilidade e essa naturalidade, e as pessoas chegam em casa e falam, putz, mas é aqui na minha casinha de tapera e é aqui no meu palácio. Entendeu? É o único lugar. Daí você percebe que fica acessível para o rico e para o pobre. Porque é um teor da igualdade. Não precisa conquistar-se sabedoria. É a não sabedoria. Entendeu? É a não sabedoria que é mais inocente, porque a sabedoria está nos ricos, né? Basicamente num cunho, num envolvimento maligno. Então, o que vocês estão presenciando nesse momento e que vocês não vão dizer, porque faz parte da minha dor, faz parte, porque é assim que eu decidi. Porque do contrário, eu sou um ídolo. Então, a minha derrota é a minha vitória, entendeu? E tudo perfeito. E está sendo assim. Está sendo assim. Está sendo assim. Entendeu? Aonde eu estava ali um pouquinho antes, que eu fugi, está sendo assim. O que vocês estão presenciando, deixa eu frisar bem isso, é o reinado da igualdade. Mas eu não... É assim? Não estou vendo nada, não sei, não, é invisível mesmo, porque visível é a diferença.
é impalpável, porque se o homem apalpar, ele bota preço. E a igualdade não se bota preço. Por isso que consegue anular as diferenças entre o rico e o pobre. E humanamente, me dói dar isso em igual. Porque de todas as formas, dói. De todas as formas. O diabo, ele odeia Deus. E ele não é a dor do homem que interessa. Ele quer, a relação dele é direto com Deus. É direto com Deus. Então ele vai fazer tudo para ofender. E Deus sabe que essa é a função dele. E admitir isso e entender isso, tudo o que Deus queria fazer de bom por isso, não vai fazer. Porque já está feito, sendo a ofensa sendo feita. Você entendeu? Deus pode, porque se for diferente, não existe nada. Não existe nada. E quando eu falo não existe nada, eu já me percebo a frase não existe nada. E não quer dizer que o nada existe. Se eu falar que não existe nada, é porque o nada não existe. Ou seja, então tudo que existe é nada. Por causa do poder verbal, entendeu? E esse é coisa do verbo, né? É a forma que você fala. Então, quando eu falo assim, não existe nada e tudo há, tudo que há é nada. Então é uma coisa que... Daí você vai dizer assim, tá, mas o que está acontecendo, Inácio? Não, o que está acontecendo é que eu estou mostrando um lugar onde o homem não pode ir. São todas as coisas, e mais essa coisa é importante. O homem vai se deparar e falar, não posso ir lá. É isso que o homem precisava, porque tudo o homem pode ir. E tudo que o homem vai, ele mata. E precisa de um lugar onde ele não pode ir. E talvez isso se demonstre assim. E isso faz parte do fato da história estar se transcorrendo assim. Porque você vai ver que eu chego aqui, você já tem o desinteresse. Fala, isso aí não dá nada. Você acha que eu estou perdendo. E eu só estou fazendo a coisa perfeita com o seu desinteresse. Porque eu estou lidando com uma coisa que existe em você, que está pronta aqui, ó. Está pronto. Peguei. Não peguei, né? Mas peguei. Eu chego aqui e jogo 1 bilhão de coisas. Isso aí. Isso aí. Aí todas as coisas estão acontecendo. E isso é controle da situação. Ou seja, nós temos tudo acontecendo no Apocalipse, uma revolução em todos os setores humanos, e nós só conseguimos engolir futebol e política. Porque é só para isso que o homem presta. Ou seja, Deus traz como presente para o homem a inutilidade dele. E Deus não quer isso. Deus não quer a inutilidade do homem. Porque senão, como que fica a história de Deus? E Deus traz a inutilidade do homem para ele. Então é como se Deus tivesse criado todo o homem. Dá para dizer assim. Ele criou o homem e ele viu que ele consegue recriar e recriar. E nisso ele não tem como amar, porque ele torna o inútil, ele cria o inútil. Porque ele criou. Se ele criou, então o homem é inútil. Então onde estaria o amor? Então é como se ele criou uma segunda história. Aonde numa ele veio como Deus criador e na outra ele veio como um homem que pode ser útil. E aí Deus fica foda, hein? O próprio ser pensou nos dois jeitos aqui. Ele falou, eu crio o homem e vejo a inutilidade dele, porque eu consigo criar de novo e criar de novo. Eu consigo criar outro planeta e outra civilização e outra. E ele fala, e o homem que eu amo? Inútil. Nisso vem o inútil, o mal, né? Sabendo disso, ele, como é Deus, ele refez a história. E daí vem de outro lugar para dar a utilidade essencial ao homem. Porque ele só conseguiria isso sendo homem, não criando o homem, ou seja, ele sendo a criatura. Nossa Senhora, que processo que teve. É como se o Criador cria a coisa. Ele tinha que dar um jeito de ser a criatura. E aí é onde nós temos um Deus com uma bagagem, né? Aí nós vemos, putz, Deus é Deus. Ele fez de um jeito,
se decepcionou com o que ele fez, porque não é que se decepcionou, ele viu o que ele fez, eu faço de novo, o que eu vou fazer com isso? Aí ele achou, fez, e abriu mão disso e deixou a história rolar e fala, eu faço do outro jeito, aonde daí eu venho dando utilidade ao homem. Então é como se nós tivéssemos um Deus que trafegasse pelo celestial para o carnal e depois pega o carnal para o celestial para igualar ambas as coisas e deixar o homem válido. E falar, esse homem é útil, é isso que eu preciso. E aí é o que vocês estão vendo. É o que vocês estão vendo. Por isso que você vai falar assim, ai, cadê os raios, Inácio? Raios é o Deus que não queria ser como ele queria ser, porque senão, para que eu estou aqui? Então, aí nós temos um belo vídeo e é nesse momento que eu quero parar, né? Entendeu? Aí agora nós temos, isso quer dizer, porque da outra forma não seria legal, então é dessa forma. E dessa forma, da outra forma criou-se a diferença. Dessa forma, eu acabei de narrar, pega a igualdade, ou seja, vem daqui, né? E pega a igualdade. E nós temos o que está acontecendo. E já começou. Daí eu te digo assim, eu preciso de 1000 seguidores? Não, só precisava que um fizesse isso. É por isso que nós temos 7 bilhões, não fazendo nada. O inútil. Tá me entendendo como a história flui? Tá me entendendo como a história encaixa? Que eu acabei de narrar. Temos 7 bilhões de inútil. Precisa de um útil. Ele falou, preciso de um. E era ele mesmo, mas senão ele só faz mais 1 bilhão, mais 2 bilhões, mais 3 bilhões, mais 50 bilhões, mais 50 civilizações, mais 2 bilhões de ETs, mas tudo inútil. Eu preciso que tenha um útil. E nisso tem o outro trajeto. E surge, você vai dizer assim, eu preciso de um. Não, eu não preciso, já está feito. Daqui para você vai dizer, então você é a solução do mundo. Sim, eu sou a solução do mundo, já está solucionado. Era disso que Deus precisava. Deste momento só, pronto. Agora pode ter apocalipse. Pode ter acontecido o que acontecer. Deus já fez o que ele tinha que fazer e ele já entendeu o que ele tinha que entender e já está feito o que ele tem que fazer. Tanto que está tudo aí. Porque se não fosse dessa forma nós não existiríamos. Entendeu? Então, é um reboot, né? Uma zerada na história, tá? Nós temos uma zerada na história. Aonde Bíblia é uma coisa inútil, mas fica aí para quem quiser apreciar. Entendeu? E o fato disso já mostra que vem um outro ser, onde fala, não preciso de Bíblia, não preciso disso aqui. Eu sei da magia e sei da função mecânica. Eu sei que eu pego uma arruela, as duas coisas, viu? Eu pego uma polca, tiro o pneu do meu carro, vou na borracharia e compro uma coisa. E eu sei que eu posso fazer isso sem nada. O primeiro, né? O primeiro Deus. Eu não preciso fazer isso. Mas ele quer fazer. Ele optou assim. Por causa que nós não conseguimos entender Deus. E os princípios que ele envolve nisso. Então, às vezes, ele preferiu trocar a borracha, o pneu mecanicamente. E falar, isso é a perfeição. Porque ele já sabe do outro lado. Porque ele já veio de lá. E ele está aqui agora, trocando o pneu. E talvez ele optou que você chame ele de fraco. E de um falso Deus. Talvez isso. Eu vou trabalhar.